Pansieri está chegando nesse primeiro bloco aqui da turma do Bate-Bola para falar também desse Cruzeiro que joga nesse meio de semana o jogo da temporada, o jogo do ano, jogo muito importante, e em meio a isso algumas soluções importantes que têm que ser dadas. Expulsão polêmica no fim de semana, time que segue sem vencer e que tem na quarta-feira uma oportunidade de tentar dar uma virada nisso tudo. Emerson Pansieri, um abraço, boa noite. Um abraço para você também, Cirilo, para quem nos acompanha aqui na reunião da turma do Bate-Bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Betfair é time grande, tem apostas grátis toda semana. Ô Cirilo, eu geralmente falo que é o Cruzeirão mais lindo do mundo, né, na transmissão. É o jogo mais importante do mundo. Pro Cruzeiro é. Com certeza. Porque vale essa final da Copa Sul-Americana, que pode significar também, ô Cirilo, uma mudança de chave, né? Porque é o que o torcedor aguarda, o torcedor espera essa vitória do Diniz. O Diniz ainda não venceu no comando do Cruzeiro, são 2 derrotas e 4 empates. O Cruzeiro, dentro do Campeonato Brasileiro, vive também um momento muito ruim, né, com o retrospecto de time que poderia estar brigando lá embaixo, né, na zona de abaixamento. Ou seja, é outra competição, é outra forma de jogar, é muito mais na vontade. 4-2-3-1, 4-4-2. Eu fiquei sabendo que no vestiário, e foi mais ou menos o tom que o próprio Alexandre Matos colocou, que o próprio Fernando Diniz colocou também, é que no vestiário teve muita cobrança. Teve muita cobrança entre os próprios atletas, mudança de postura, mudança de entendimento de o que é Cruzeiro, né? Cruzeiro é muito mais que sem entrar dentro de campo, bater uma bolinha lá e ir pro jogo. Não, tá vestindo a camisa de uns times mais tradicionais do país e da América do Sul, quiçá do mundo. Então, esse é o espírito que todo mundo aguarda do Cruzeiro na quarta-feira. Dito isso, Cirilo, sobre o Rafa Silva, muita gente está colocando essa situação do jogador, e eu até falava hoje no Rádio Esportes, também teve aí um entendimento entre os próprios atletas que era importante que o Rafa Silva fosse uma figura aí na delegação. Então, por mais que teve a repreensão da diretoria, que foi lá, cobrou do jogador, multou o jogador, tem as lideranças do time, não, leva o Rafa e é importante estar com a gente, vamos fechar aqui para mudar esse panorama. Teve isso. Essa foi uma justificativa, porque muita gente não entendeu porque que ele viajou. Ali no sábado tinha ainda uma interrogação se ele viajaria ou não. Ontem teve a confirmação, o Rubinho fazia minha folga, nosso Rubens Júnior, então teve também o lado não oficial da coisa, fui buscar a apuração, então teve um pedido aí, não, leva o Rafa, porque é um jogador que está integrado com a gente. O Cruzeiro... Só para não deixar passar esse assunto, que ele é bom. E, aliás, daqui a pouquinho vai ser também, claro, tema no nosso debate, né? Com os comentaristas da Itatiaia. Mas, um cara que, quando a bola sai no jogo, a bola começou a partida, a bola sai, ele já arma uma cotovelada, passa 2 segundos, ele dá a cotovelada e é expulso com 3, 4 segundos. Se esse cara tá sendo considerado pelo elenco do Cruzeiro como um cara integrado ao grupo, que não sei o que é muito importante... É preocupante o cenário também. O Rafa Silva pode fazer o gol da classificação na quarta-feira, mas o que ele fez no fim de semana, eu acho que vai ter que ser assim. Já não era muito confiável para ficar na próxima temporada, né? Você tem acompanhado muito bem essa história de renovação contratual, de sequência, porque é um cara que não joga, teve muitas lesões. E o Cruzeiro, óbvio, com a obrigação do clube, esteve com ele nesses momentos, ele consegue se recuperar, volta a jogar, na chance da vida do cara, pelo menos devia ser encarado dessa maneira. O cara é expulso com 3 para 4 segundos. É um negócio assim, é meio inacreditável. E esse cara vai pro jogo do ano, hein? Vamos ver qual que vai ser o resultado disso. Tomara que o Rafa Silva, de fato, esteja com a cabeça boa, consiga de fato, mostrar sua importância pro time, porque eu tava vendo até o Paulo César de Oliveira falar do lance do Zé Carlos, naquele clássico lá, muito tempo atrás, 2009. Em que ele expulsou em 2009 o Zé Carlos com 6 segundos. Ali tinha disputa de bola, né? No lance do Rafa Silva não tinha nem isso. Então, assim, é bem preocupante. Lembrado isso, hein, seria? O lance do Zé estava cercado por um cara, ele abriu o braço, era o Renan, era conhecido como Renan Índio à época, eu acho. Ele abriu o braço, deu a cotovelada no cara, num lance errado, era pra ter sido expulso realmente. O do Rafa não tinha nem disputa de bola. É sério, bastante preocupante o que aconteceu no fim de semana. Tomara que o Rafa Silva, então, esteja aí, de fato, com a cabeça boa e preparado para ser uma parte aí, quem sabe, importante do elenco do Cruzeiro pro meio de semana. Eu não levaria, mas
tomara que os caras estejam certos e que ele seja um cara muito importante no jogo da quarta-feira. Você acha que vai ser relacionado? Eu vou colocar uma coisa pra você aqui, Cirilo, importantíssima. Eu não sei se ele vai pro banco. Você acha que pode ser que ele tá fazendo parte do período de treinamento? Eu acho que faz muito mais o sentido de você pensar em um jogador e aí tem uma questão também de... O Cruzeiro tá todo lá, né, Panceiro? É justamente isso, entendeu? Quem tá apto a jogar tá lá. Se você for parar pra pensar, quem tá apto pra jogar tá lá. Inclusive jogador que voltou de lesão recentemente, todo mundo. Então, assim, é muito mais no sentido, e eu acho que é questão de coletivo, de grupo, do que realmente de jogar. Hoje, segunda-feira, o treino está sendo finalizado agora no Defensa e Justiça, na Argentina. A gente está embarcando nesta terça-feira para Itatiaia acompanhar lado a lado. O nosso Guilherme Pio também já está chegando lá. Inclusive, para quem está no YouTube, está com imagens dessa atividade no CT do Defensa e Justiça. Eu colocaria até como uma dúvida se ele vai estar no banco de reservas, porque o Cruzeiro levou jogadores a mais, justamente por causa dessa preparação. Para você ter uma ideia, Cirilo, o Lautaro Dias e o Caio Jorge nem no banco estavam contra o Atlético Paranaense. Então, sinceramente, eu não sei se o Rafa Silva vai estar no banco de reservas. Então, agora fica pra mim essa dúvida e esse mistério. Por que eu falei do Lautaro? Por que eu falei do Caio? Por que eu vou falar, inclusive, do gol? Porque nas imagens aí, o Cássio treinando também nessa atividade hoje do Cruzeiro, jogador que se integrou à delegação ontem e viajou rumo à Argentina com os demais companheiros. O Lautaro Dias é uma dessa possibilidade em termos de escalação do Cruzeiro. Ele viajou, não atuou contra o Atlético Paranaense, está aí pronto caso o técnico do Cruzeiro queira contar com ele, e o Caio Jorge, que também é um jogador que vem regulando, fazendo gols, e o Cruzeiro também deu uma blindada dele da parte de condicionamento, encheu o tanque para que o jogador seja aí uma figura importante nesse ataque do setor ofensivo do Cruzeiro, nessa parte ofensiva do Cruzeiro para a partida contra o Lanús. Cirilo, vale destacar também que saiu duas datas do Cruzeiro, só para eu fechar aqui, sobre Campeonato Brasileiro. Então, dia 6 de novembro, o jogo contra o Flamengo vai ser no Independência, lembrando que no dia 5 tem um show do Bruno Mars no Mineirão, e aí é uma estrutura maior e tudo mais para desmontar, é um evento internacional, tudo isso, por isso o jogo vai ser no Independência. Essa partida não seria nessa data, mas aí com o Campeonato Brasileiro fazendo, a CBF fazendo essas adequações com vamos colocar assim, com a Série A em andamento, isso acaba acontecendo, né? E o outro jogo, aí sim no Mineirão, no dia 9 de novembro, contra o Criciúma, às 19 horas, no Gigante da Pampulha, só pra gente também falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro, mas o foco é quarta-feira, Lanús e essa classificação para a próxima fase da competição, que é a fase final. E o Cruzeiro hoje também divulgou, também está em nosso destaque no itatiaesporte.com.br, valores aí para você comprar o ingresso para esses jogos amistosos também nos Estados Unidos, no Inter & Co Stadium. Vai ter lá o Cruzeirão para a turma ver lá dos States.